Olá, meu nome é Poliana e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fé cega e fé raciocinada. Bom, mas antes disso, antes da gente começar essa discussão bem bacana, eu queria passar para vocês dois avisos. O primeiro é que, como vocês sabem, devido à pandemia, os trabalhos do Pai Chico estão paralisados presencialmente desde março e desde então a gente procura trabalhar tanto, continuar atendendo às cestas, aos trabalhos no centro, a sopa fraterna, e outros trabalhos que a casa sempre desenvolve. E claro, todo esse trabalho é feito com doações. Essas doações diminuíram muito em decorrência da pandemia, como é sabido para vários locais, e não foi diferente na casa do centro, no centro do Pai Chico. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem puder nos ajudar, a conta bancária do centro. Quem puder fazer qualquer doação, qualquer ajuda é muito bem-vinda. O Pai Chico agradece muito, tá? E além disso, o segundo aviso que eu quero dar e pedir a vocês, quem não é ainda é inscrito no canal do centro, se puder inscrever também e ativar lá o sininho de notificações para todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, que vocês sejam notificados. E se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, eu queria pedir que você compartilhasse com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas conhecidas ou próximas, porque pode ser que nesse momento alguém esteja precisando ouvir essa mensagem, ter alguma orientação do alto, e que espero que esse vídeo possa ajudar e toda essa discussão, essa palestra evangélica possa ajudá-los. Bom, dados os recados, vamos então ao nosso tema de hoje. Eu escolhi falar um pouquinho sobre fé cega e fé raciocinada, inclusive essas palestras são no formato do que são as palestras das quartas-feiras, que acontecem no centro, e esse é um tema inclusive que eu já falei presencialmente lá há algum tempo atrás. E foi um tema bastante legal porque muitas pessoas interagiram, gostaram muito, e eu resolvi trazê-lo para o canal. E quem quiser rever, quiser inclusive assistir qualquer um dos outros vídeos que nós já temos, postados aqui no canal, ou que nós já falamos do Minuto do Evangelho, estão todos aqui. E eu resolvi trazer essa temática exatamente por isso, porque também é uma forma da gente poder revisitar essa discussão ao longo do tempo e poder melhorá-la cada vez mais, Bom, como todos sabem, todas as nossas discussões elas são baseadas na Bíblia, e o Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi dito também, é um livro que explica, várias partes da Bíblia de maneira específica, Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que vai fazendo as explicações dos Evangelhos da Bíblia. O trecho que eu vou trazer hoje, ele está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13, que é o trecho que mostra ao longo da vida de Jesus, quando ele encontra um centurião. E eu gostaria de ler esse trecho junto com vocês, exatamente porque é muito bom que a gente possa ler com preciosidade os trechos bíblicos para que a gente não perca nenhum detalhe que de fato é relevante. Então vamos lá. No versículo 3 começa dizendo o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. É muito interessante quando nós observamos esse trecho bíblico e toda a história que é narrada naquele momento, e nós entendemos alguns pontos para que essa discussão flua de maneira muito transparente, muito racional, que é o de fato mais importante. Bom, para quem não sabe, Cafarnaum era uma grande cidade da época da Galileia, e ela era próxima à foz do Rio Jordão.
E pelo tamanho dessa cidade, havia então, ela estava localizada na estrada comercial que ligava Damasco ao mar Mediterrâneo. Em decorrência da importância dessa cidade, havia ali uma milícia, né? Uma centúria, que nada mais era do que um agrupamento, né? Uma milícia de 100 soldados. E a cada 100 soldados, uma centúria, então, o comandante dessa centúria era um centurião. Então esse centurião, ele comandava as suas tropas ali e tinha um servo na sua casa que estava doente. Esse servo, obviamente pela cidade então de Cafarnaum ser uma cidade importante, que tinha até uma centúria que cuidava, ela tinha médicos. Né? E esse centurião, já havia chamado vários médicos para tratar do seu servo, mas ele estava paralítico, ele estava doente e sofrendo muito. Né? O próprio Lucas, que foi um dos discípulos, né, que escreveu inclusive o livro de Lucas, ele era médico. Né? Então Lucas, ele era médico e ele próprio, né, sabia o quanto esse servo estava padecendo. E em decorrência desse cenário, esse centurião já estava bastante descrente já da falta de capacidade dos médicos daquela época de conseguirem curar o seu servo. Esse servo, ele estava à beira da morte, ele não estava bem, e ele já tinha sido atendido por vários médicos e ninguém conseguia resolver a situação dele. Tendo notícia da vinda de Jesus à cidade de Cafarnaum, porque naquela época, né, próximo à foz do Rio Jordão, que se localizava essa cidade, João Batista batizava as pessoas na foz do Rio Jordão, né, nos seus processos de batismo nas águas. Então Jesus estava próximo àquele lugar, chegando naquela cidade, e aquele centurião teve notícias disso. A partir dessas notícias, ele foi imediatamente atrás do mestre, exatamente buscando esse amparo e essa ajuda para que esse servo fosse curado. Naquele momento, quando ele se coloca na frente de Jesus, pedindo ajuda de maneira muito humilde, Jesus prontamente se dispõe a ir até a casa dele para curar o seu servo. De imediato, Jesus pretende, né, estar lá e ajudá-lo. Exatamente porque esse servo merecia, e esse centurião, ele era uma pessoa que merecia essa cura, né? Pela humildade, pela postura e pela busca que ele estava naquele momento empreendendo. E o que é interessante observar é que quando nós temos hoje tratamentos físicos, digamos assim, né? Os médicos, quando nós os procuramos, eles nos prometem nos tratar, eles não nos prometem curar. Porque a cura não depende deles. Eles fazem a medicação, fazem todo o tratamento e esperam que a cura, né, aconteça de fato. E Jesus, sem nenhum diagnóstico, sem nem um exame, sem nenhuma leitura corporal, sem nem um tipo de preparo prévio, Jesus olha para aquele centurião e diz: eu irei curá-lo. Jesus não promete tratar o servo, ele promete curar esse servo. Então essa é a grande diferença de quando nós falamos, né, de uma postura de um mestre e de um médico das almas como Jesus era. Então Jesus, ele promete essa cura porque só ele é o mestre dos mestres, ele é o médico das almas. E exatamente por ele ser o médico dos médicos que ele tem condições de prometer algo e cumpri-la. O que Jesus fazia nada mais era, né, há um tempo atrás eu assisti um filme que uma das protagonistas do filme dizia o seguinte, que mágica, né, ou magia, nada mais era do que a ciência que a gente ainda não conhecia. E Jesus disse, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Porque grande parte dos ditos milagres do Cristo, né, aqueles milagres que nós não conseguimos compreender, nada mais eram do que a capacidade do Cristo, o magnetismo dele e todo o poder e conhecimento que ele tinha de manipular esses elementos corpóreos da natureza, das energias que nos mantêm vivos e reorganizar essas energias. Jesus tinha total capacidade e conhecimento para fazer isso. Por isso ele curava, por isso ele tratava, por isso ele tirava demônios do corpo das pessoas, por isso que ele fazia... Eu não vou fazer uma palestra aqui somente sobre as curas. E naquele momento, Jesus tinha plena condição de curar o servo dele, porque ele tinha total conhecimento e autoridade para fazer isso. Coisa extremamente rara naquele momento. Porque Jesus estava sobre a terra e nenhuma outra pessoa, nenhum outro líder religioso tinha as capacidades que Jesus tinha, como não tem até hoje, né? Dada a perfeição e grandeza de Jesus. Bom, e naquele momento, então, quando o centurião procura Jesus, ele busca Jesus com uma extrema humildade. Por quê? Ele entendia que Jesus era judeu,
e ele era um gentio. Então, a humildade dele se colocar inferior a Jesus foi exatamente o momento que foi possível que Jesus conseguisse se adentrar à morada dele de maneira espiritual. Porque ele sabia, por ser um gentio, que se Jesus adentrasse ao lar dele, por ele ser um gentio, Jesus teria que comparecer ao templo e se purificar, porque Jesus era judeu. Então, em respeito e em humildade na postura inferior a Jesus, ele faz essa postura, ele diz a Jesus: você não precisa da minha casa para curar o meu servo. Assim como eu sou autoridade na terra, você é autoridade no céu. Se eu mando um soldado meu uma ordem, ele cumpre imediatamente. Se você mandar os teus anjos à minha casa, o meu servo vai ser curado. Olha a analogia que esse centurião, de maneira muito humilde, fez na presença de Jesus. Essa é a primeira relação que eu quero trazer aqui sobre fé raciocinada. A fé raciocinada, ela é capaz de fazer essas analogias. Ela é capaz de fazer análises que vão deixar muito claro para as pessoas os momentos de ação do Cristo. A fé raciocinada, ela transporta montanhas. Ela rompe limites de maneira muito grandiosa. O centurião, naquele momento, tinha plena consciência que Jesus não precisava ir na casa dele para curá-lo. Jesus precisava apenas liberar a cura sobre a vida dele e do servo dele, e estava tudo certo. E olha que bacana que é quando a gente consegue compreender essa relação. Quando eu começo a fazer uma análise de fé raciocinada, eu começo então a entender que, e foi essa analogia que aquele centurião fez, que ele era autoridade na terra e que Jesus era autoridade no céu. E por isso Jesus tinha plenas condições de dar a cura ao seu servo. E o próprio centurião entendia então que isso era possível porque ele raciocinou de maneira muito humilde toda essa postura e a posição que Jesus ocupava. E Jesus em nenhum momento condenou essa ação dele ou esse raciocínio. Pelo contrário, Jesus aprovou essa fé raciocinada. Quando no versículo seguinte ele diz, que nem mesmo em todo Israel eu achei tamanha fé. Jesus quer que nós tenhamos uma fé raciocinada, não uma fé cega. A fé cega, ela destrói a relação de amor de Deus conosco, porque a fé cega, ela traz uma relação de comodismo que ela não é saudável para ninguém. A fé cega, em um trecho inclusive do Evangelho, ela diz que a fé cega, ela produz o maior número possível de incrédulos, porque ela procura se impor diante das pessoas. Você não entende por que aquilo existe. E alguém te disse que aquilo é o correto. E você começa, então, a questionar. E a fé cega, ela traz isso. Quando ela começa a se impor, você questiona, porque de fato aquilo não é mais relevante para você. Agora, no momento em que você começa a raciocinar, entender essas relações, você acredita de fato. E no Evangelho diz, então, que quando você tem uma fé imposta, uma fé cega, ela exige do ser humano dois princípios primordiais, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. E a maior parte das pessoas não estão dispostas a abrirem mão disso. E por isso muitos contestam a fé cega. Mas é exatamente contra esse tipo de fé que grande parte dos ateus e dos incrédulos se levantam, porque a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser legítima, ela tem que ser fruto do nosso entendimento. E é exatamente por entender que a fé cega não admite provas, ela deixa então no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida, ao questionamento. Já a fé raciocinada, ela se apoia em fatos, na lógica, e é exatamente por esse processo que ela não deixa nem nada obscuro. Aquele que crê e que entende esse processo é exatamente na fé raciocinada. Allan Kardec diz uma frase, que inclusive ela é o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando nós entendemos o que é essa fé raciocinada, nós temos condição de entender plenamente todos os livros da Bíblia, todos os ensinamentos do Cristo e todas as parábolas, que talvez naquele momento de leitura inicial nós não conseguimos, mas buscando esse entendimento e essa razão, nós chegamos até ela. Jesus, ele aprecia a fé raciocinada. Em nenhum momento ele combate o centurião quando ele raciocina dessa forma e entende o poder de Deus. E é isso que Jesus espera de nós. E aí, para concluir essa nossa conversa de hoje,
é muito importante nós lembrarmos que na Bíblia, o livro de Hebreus, né, o capítulo 11, é chamado de o capítulo da fé. Hebreus, naquele momento, naquele livro, né, naquele capítulo do livro de Hebreus, ele vai fazendo várias descrições do que é a fé e como se ter uma fé raciocinada. Então, no versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. E quando eu entendo, então, que ela deve ser raciocinada, eu começo a entender, então, que eu não preciso ver. O centurião não precisava que Jesus fosse na casa dele para curar. Ele acreditava, ele cria e ele entendia a autoridade do Cristo. É exatamente por entender a autoridade do Cristo naquele momento que ele buscou aquela ajuda, porque já os médicos da terra não conseguiam o ajudar. E por isso ele buscou a ajuda vinda de Jesus Cristo. E no versículo 6, também no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. E é exatamente aí que nós precisamos entender a importância da fé raciocinada. Em outros trechos da Bíblia, já foi dito aqui em vários momentos, a fé nada mais é do que a crença daquilo que não se vê. E Jesus já disse que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. É exatamente esse momento de busca da verdade que torna a nossa fé forte, que torna ela racional, que nos dá força para que momentos como esse que estamos vivendo, nós tenhamos a compreensão de entender que tudo tem uma razão e que tudo tem um motivo. E aí quando Jesus diz, na continuação dos seus versículos, né, daquele trecho que ele retrata essa passagem com o centurião, ele diz que muitos sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E que muitos, não importa de onde viessem, do Oriente ou do Ocidente, mas estariam por entender essa fé raciocinada. Mas que os filhos do reino, né, aqueles que se dizem que são portadores da mensagem do Cristo, que são os profetas, aqueles que de fato professam a fé do Cristo da boca para fora, esses, infelizmente, não estariam nessa mesa, né, nesse lugar de merecimento, de fé, de elevação, de luz. Infelizmente, eles colheriam as ações que plantaram, porque assim como a fé raciocinada, é nesse momento de fé raciocinada que nós entendemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é por isso que é muito importante entender, ao final, quando Jesus diz, vai-te e seja conforme a tua fé, assim como crê, o teu servo está curado. E naquele mesmo momento, o servo do centurião foi curado. Jesus, ele aplaude, ele fica muito feliz com a fé raciocinada, porque é a fé raciocinada que tem a capacidade de nos tirar da escuridão. É a fé raciocinada que nos dá a condição de encarar a razão em qualquer momento da humanidade. Nos momentos difíceis que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, de pandemia e de tantas incertezas, é a fé no amanhã melhor que nos torna fortes. É a fé inabalável de que esse mundo é guiado por quem sabe guiar. É a fé inabalável em Deus e no Cristo que nos torna cada vez melhores. E é ela, somente ela, que pode nos aproximar de Deus. É a fé raciocinada que se torna uma rocha em nossa vida e a cada momento de dificuldade nos auxilia a tornar um passo adiante. A mensagem que eu quero deixar, encerrando essa palestra de hoje, é que nós tenhamos a fé inabalável, a fé de cada dia, que diante de qualquer adversidade possamos acreditar que existe um Deus para nos cuidar, que existe Jesus que esteve entre nós como uma luz para nos ensinar o caminho e que nós temos todo o amor, todo o amor, todo o amor de Deus sobre nós. Nada é por acaso. E tudo aquilo que nós passamos tem uma razão de ser para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Tenhamos sempre uma fé inabalável que dias melhores virão e uma fé raciocinada de que esse mundo é guiado por quem sabe e que dias melhores, de fato, virão até nós. Que Jesus abençoe e ilumine a vida de cada um. Que assim seja.